Recentemente eu fiz um vídeo falando sobre crises. Nesse vídeo eu disse que temos uma certeza, que todas as crises passam. Pode demorar uma semana, um mês ou até um ano. Mas o que a gente deve fazer quando a crise está acontecendo? No vídeo de hoje eu vou mostrar o que eu fiz. Bora lá! Antes de começar esse vídeo, eu gostaria de pedir para vocês já curtirem e compartilhar ele com seus amigos. Isso vai ajudar bastante o meu canal. Bom, vamos lá. Não é novidade para ninguém que a gente já passou por inúmeras crises, estamos passando por uma e ainda vamos passar por várias outras. Mas o que a gente deve fazer quando a crise está acontecendo? Bom, temos duas situações. A primeira é antes de acontecer a crise. Ninguém sabe quando vai acontecer. Se alguém fala que previu, que tal data ia acontecer, a pessoa está mentindo. Ninguém ia saber que ia ter esse vírus. Então a gente tem muitas pessoas que gostam de se aproveitar, dizer que já sabiam o que ia acontecer. O máximo que a gente pode fazer é se preparar para quando uma crise chegar. E foi isso que eu fiz. Eu poderia ter investido todo o meu dinheiro sem pensar em nada ou fazer o que eu fiz. Eu deixei uma reserva, eu deixei um dinheiro em caixa justamente para isso, para quando aparecesse uma oportunidade eu pudesse comprar o que eu queria comprar, só que um pouco mais barato. Então olha só, isso é o que acontece antes de uma crise, se preparar para ela. Mas quando acontece a crise, o que a gente deve fazer? A gente tem três opções: ou a gente vende, ou a gente compra, ou não faz nada. E o que eu fiz? Eu vou falar o que eu fiz, eu não vou falar se é o certo ou se é o errado. É o que eu usei para mim e eu vou mostrar hoje para vocês que eu acho que deu certo. Vamos lá. A gente estava em alta, em expansão. 2017, 2018, 2019, a nossa bolsa cresceu muito, os investimentos cresceram bastante. Aí veio esse ano, ninguém estava esperando, mas aconteceu essa crise. E aí, o que aconteceu? O preço de tudo caiu. Então, todas as ações caíram bastante, despencaram. Algumas empresas caíram com fundamento, ou seja, empresas aéreas, shoppings, empresas de turismo foram muito afetadas. Por quê? Como o mundo inteiro praticamente parou, não tem mais viagem, turismo, não pode ter aglomeração, então essas empresas não vão lucrar. Agora, algumas outras empresas não têm fundamento, caíram, mas sem motivo. Por exemplo, energia elétrica. As pessoas deixaram de consumir energia? Talvez alguma empresa ou outra reduziu a quantidade de energia gasta. Mas como as pessoas ficaram mais em casa, provavelmente as contas de energia aumentaram. Conta de água talvez tenha aumentado. Conta de internet, a quantidade de dados consumidos de internet provavelmente aumentou. Então algumas empresas, o preço delas caiu, mas o valor que essa empresa tem não alterou em nada. Por exemplo, o setor de bancos. Se uma empresa tiver com problemas, endividada, o que ela faz? Ela tem que fazer um empréstimo. Se ela faz um empréstimo em um banco, ela vai tomar dinheiro e vai pagar juros por isso. Quem vai lucrar? O banco. Então a gente tem que saber diferenciar uma empresa que caiu com fundamento e uma empresa que caiu só por essas notícias de curto prazo. Muitas pessoas acharam que o mundo ia acabar, essa crise ia destruir o país. É claro que a gente vai ter consequências, mas a roda da economia tem que girar, as empresas vão voltar a consumir. Então, apareceram várias oportunidades nessa crise. Empresas que estavam negociadas muito abaixo do seu valor. Por exemplo, se você tem um celular que custou R$3.000 e aí de repente ele está valendo R$1.500. Por que ele está valendo R$1.500? Se o celular é o mesmo sistema, ele não quebrou a tela, ele funciona da mesma forma. Então não tem motivo do preço cair se o valor que ele traz é o mesmo. A gente traz isso para as empresas da bolsa. E aí eu vou mostrar hoje o que eu fiz. Bom, vou colocar aqui na tela um print, eu até postei isso no meu Instagram, de uma operação que eu fiz. Na verdade foram várias, só que para não ficar longo esse vídeo, eu vou colocar só de uma das operações que eu fiz. Eu fui comprando, de acordo com que o preço ia caindo, eu ia comprando algumas ações. E uma delas é da Itaúsa, é uma empresa do setor bancário. E eu comprei várias vezes, vários dias, mas eu vou colocar esse preço aqui específico, que foi o que eu paguei mais barato. Eu paguei por cada ação R$ 7,65. Nesse dia eu comprei 20 ações, porque eu já tinha comprado bastante antes e eu fiquei com medo de cair mais, então eu ia comprando aos poucos. Por quê? Se o dia que eu comprei fosse a mínima, eu teria comprado baixo, mas e se no outro dia caísse mais? Então eu não comprava tudo de uma vez, eu ia comprando aos poucos. Então eu comprei 20 ações
a R$ 7,65 e nesse dia, 23 de março, foi o dia que ela teve a menor cotação. Então eu consegui comprar na mínima. Depois, hoje, eu estou gravando esse vídeo dia 3 de junho de 2020. Então, mais ou menos 8 semanas depois do que eu comprei. Ela fechou cotada a R$ 9,84. Ou seja, um ganho de R$ 2,19 por ação. Então, a cada ação que eu comprei, eu ganhei R$ 2,19. Isso significa que, em termos de porcentagem, eu ganhei mais de 28%. 28% em uma operação. Olha o que é isso. A poupança paga 2,71% no ano inteiro. Eu ganhei 28% em 8 semanas com essa operação. Então, para vocês terem uma ideia do que o mercado financeiro pode nos trazer, se a gente conseguir fazer uma operação correta. Bom, o que eu quero dizer com isso? Não é simplesmente essa operação que eu fiz. Eu estou falando de várias outras operações que eu fiz. O que a gente tem que pensar é o seguinte: nós devemos enxergar uma crise como uma oportunidade. Tem muitas pessoas que saem vendendo em época de crise achando que o mundo vai acabar. Para ficar mais fácil de entender, eu vou trazer um exemplo de um lote. Se você tem um lote de R$50 mil, e aí a gente chega numa época de crise, o valor do seu lote é R$50 mil, pela localização, pelo bairro, é uma rua asfaltada, é uma rua larga, enfim. É uma localização privilegiada e esse seu lote vale R$50 mil. De repente a gente chega em uma crise. Aí as pessoas falam que o seu lote vale R$25 mil. Você vai vender? Eu não venderia. Chega numa época de alta, o seu lote está valendo R$60 mil. Você pode vender ou não. Mas o que eu quero dizer é o seguinte: uma coisa é o valor, outra coisa é preço. As empresas da bolsa funcionam da mesma forma. A empresa tem um valor em si. Esse valor ele não é igual ao preço. Às vezes o preço dá uma diferença do valor. E quando esse preço cai, quando o preço é mais baixo que o valor, é hora da gente comprar. Então, saber identificar essas oportunidades faz a gente conseguir ter ganhos maiores nos investimentos. Você já aproveitou alguma dessas oportunidades em tempos de crise? Comenta aqui embaixo para eu saber. Nos vemos no próximo vídeo. Tchau!